Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Sextou aqui no Sportcast, nós vamos falar da rodada de meio de semana do Brasileiro e também dos jogos decisivos do final de semana nos estaduais. No Carioca, já a última rodada, da primeira fase, e no Campeonato Paulista, a penúltima rodada, mas que pode definir já alguns classificados e a eliminação também de alguns times grandes, como o Santos, por exemplo. Então, é uma rodada decisiva, para times no Campeonato Paulista. No Carioca, nós já vamos conhecer os semifinalistas, ou melhor dizendo, os 8 clubes que vão para a fase seguinte, e no Paulista nós vamos ver como é que vai estar encaminhada a classificação dos 8 primeiros colocados no Paulistão. Comigo aqui mais uma vez, hoje nós estamos com o time completo mais uma vez, felizmente. Estou aqui com a Helena Nogueira e com o Cadu Nogueira. Muito boa noite, Cadu e Helena. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Helena. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Mais um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando essa bancada para falar do esporte. Helena. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cadu. É um grande prazer que estou aqui para a gente comentar nessa sexta-feira sobre o acontecimento dos jogos, tanto na quarta como na quinta. E então a gente vai comentar aqui a respeito do campeonato carioca, que para mim é muito difícil o Flamengo classificar. Eu, como flamenguista, eu acho muito difícil o Flamengo classificar, que ele tem que vencer, tem que torcer para o outro time levar gols. O Nova Iguaçu pega a Portuguesa, que é muito difícil perder da Portuguesa, que é a última colocada. Mas a gente vai comentar daqui a pouco aqui sobre esses jogos, Ricardo. Muito bem. Vamos começar falando então do Brasileirão, porque nós tivemos jogos aí, que rodada que nós tivemos, principalmente na quarta-feira, porque tivemos jogos emocionantes, jogos muito bons, e realmente mexeram bastante com a rodada aí, consolidando alguns clubes, recuperando outros, e foi uma quarta-feira de muitos gols. Vamos começar falando então, vou colocar na tela aqui, no jogo entre Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro. O Atlético que não venceu ainda no campeonato, empatou o primeiro jogo com o Palmeiras em casa, e na quarta-feira perdeu para o Red Bull, Bragantino jogando fora de casa. O Bragantino já está começando a mostrar aí que vai tirar ponto dos grandes, hein, Helena? Você acabou de falar, o Bragantino, se não me engano, é o líder do campeonato com 2 vitórias, 6 pontos. Enfrentou o Atlético Mineiro com uma grande equipe, com o Hulk, com o Gustavo Scarpa, Renier. Então tem vários jogadores bons, o próprio goleiro Everton, que é do Atlético Mineiro. E o Bragantino lá em Bragança não deu o que falar, e o Gustavinho fez o gol pela equipe do Bragantino e só venceu por 1-0 a equipe do Atlético Mineiro lá em Bragança, Ricardo. Cadu, você acha que o Bragantino é só fogo de palha aí nesse início de campeonato ou pode dar trabalho realmente para os favoritos? Pode dar trabalho. O Bragantino sempre, com o passar do tempo, tem melhorado o time. É um time que novo, vamos dizer assim, eles contratam muitos jogadores novos, assim, que tem projeção grande para o futuro. Foi assim o caso do goleiro Cleiton, que veio do Atlético Mineiro como uma promessa no gol. Aleix, que é um zagueiro hoje também, que era do Atlético Goianiense, um bom zagueiro. Gustavo Marques, enfim, já tem Juninho Capixaba, que para muitos é um dos melhores da posição aí no país. Então tem um time bom, o Bragantino. O único defeito do Bragantino é que ele sempre começa o primeiro turno, faz o primeiro turno impecável, fica na parte de cima, tá ali no G4 e tal. O segundo turno, não sei o que acontece, que já tem 2 anos, 3 anos que ele já tem nesse retrospecto aí de retorno mal, É um dos piores times de retorno, mas primeiro turno eles estão sempre na parte de cima. Vamos ver se eles conseguem esse ano, manter o nível no segundo turno e manter o nível como tem feito no início do campeonato. Eu só não sei, cara, se o John foi vendido do Bragantino. John não jogou ontem. Então, vai estar para ser vendido. É um jogador que acaba sendo visado porque aquela coisa. Agora o Campeonato Brasileiro ele está sendo acompanhado no mundo inteiro, Então, realmente está atraindo as atenções.
Uma das primeiras coisas que eu pensei ontem foi isso, nos jogões que nós tivemos, principalmente os jogos das 9h30, tivemos, né, vários gols, e então eu achei que isso é muito bom para o futebol brasileiro, e então qualquer jogador assim, estando ainda dentro da janela de contratações, vai se dar bem, porque os times, né, que eventualmente quiserem negociar, lógico que isso atrapalha o desempenho da equipe depois, mas quem quiser fazer caixa vai conseguir, porque realmente o futebol brasileiro tá muito visado já no mundo, né, Cadu? Muito visado. E o John John, pra quem não sabe, é primo do Kaká, do Neymar, né? O John John é primo do Neymar. Ele é um bom jogador, né? Revelado pelo Palmeiras. O Bragantino já comprou logo cedo, é quem vem falando. O Bragantino mira muito essas jovens promessas aí. Por mais que seja de um time grande, né? Aproveitou que o John John estava tendo muito espaço lá, foi lá e pegou ele. E hoje, né, caso ele seja vendido, vai lucrar muito mais, né? Vai triplicar os valores investidos. É um excelente jogador, novo, bom de bola, é aquele 10, né, que vai para cima, né, acha uma jogada diferente. Eu gosto muito do futebol de John John. E o Palmeiras tem uma porcentagem também, né? Tem, pro clube revelador. Uhum. Ser clube revelador. Bom, tivemos também Flamengo e Internacional. Esse jogo a gente vai detalhar mais, assim como o clássico, né, Santos e São Paulo, os jogos mais importantes aí da rodada envolvendo os grandes. Grêmio e Botafogo também foi um jogaço, Palmeiras goleando, então tem muita coisa boa, mas vamos focar aqui agora no Flamengo e Internacional, Eliano. Você ainda estava aqui na quarta-feira, no início, a gente estava aqui tentando entrar no ar, né? E você olhou a escalação do Flamengo, viu o Royal lá na lateral e falou: ih, rapaz, aí já. E o Flamengo, mais uma vez, acabou decepcionando a torcida, Eliano. Realmente o Flamengo, para mim, ele venceu o Internacional no Maracanã. Tanto é que nem você comentou, a torcida vaiou pela equipe que o Flamengo tem. Não quero desfazer do Internacional. O Flamengo tem um timaço. Então, o time que ele entrou, ele tinha que vencer. Eu cheguei em casa 1-0 com o Internacional, gol do Borré. Falei, nossa senhora, então, pro Flamengo não era bom. Aí fui, jantei, fiquei na boa lá, e até que eu voltei, falei, o Flamengo virou esse jogo 2-1. Aí o Flamengo empatou com o gol da Arrascaeta de pênalti. O pessoal fala que o Arrascaeta cai pra caramba na área, não sei nem se foi ele que caiu na área. Mas empatou, 1-1. Mas o pênalti não foi nele, não. Então, mas por isso que eu pensei que fosse nele, porque que nem naquele jogo contra o São Paulo, pra mim foi pênalti, mas o juiz não deu. Aí não deu, continuou com o placar de 2-1 mesmo. Mas a questão do Flamengo é essa, Ricardo. O Flamengo vem com muitas derrotas, então essas derrotas afetam a própria torcida, como afetou a torcida, como houve as vaias para o próprio time, o próprio treinador. E isso aí não é bom para a equipe do Flamengo, pelo time que ele tem e está enfrentando essas equipes aí. Não estou querendo fazer o Internacional jogou muita bola contra o Flamengo nesse jogo, foi que nem o ano passado, o primeiro jogo Internacional foi com o Flamengo, foi 1-1, e nessa vez repetiu o mesmo placar. Então, para a equipe do Flamengo foi ruim esse empate de 1-1 aí, mas de futebol assim, cara, eu falei para você aquela vez aqui no Sportcast que o Flamengo esse ano seria totalmente diferente. O pessoal já ia pegar a maneira do Flamengo jogar, então ia ser difícil o Flamengo assim conseguir o campeonato. Eu acredito que alguma coisa ele consegue, mas do andar da carruagem aí, principalmente brasileiro, uma derrota e um empate, o Flamengo, eu vou falar para você, dificilmente, se ele chegar entre os 6 ali já tá bom. O Eliano tá muito pessimista, não tá não, Cadu? Flamengo chegou entre os 6? Ué, do jeito que o Flamengo tá jogando, não tem jeito. Não, isso aí é normal. É início de temporada, acho que o Flamengo briga pelo título aí de novo. Pelo time que tem, né? O time muito forte. Felipe Luiz, bom treinador, já se mostrou isso. Ontem foi aquilo, né? O Inter fez uma partidaça. Há tempos que eu não vi uma partida boa assim do Inter. O Borré acabou fazendo um gol ali, conseguiram se defender bem, né? Por infelicidade do Bernabé lá, acabou cometendo um pênalti, né? Que chegou atrasado. Eu não sei não, se não faz aquele pênalti, o Inter não sai vitorioso daquele jogo. O Arrascaeta acabou concluindo, mas é aquilo, foi 1-1 para mim mentiroso, porque era para ser um 2-2, 3-3, foi um jogo muito aberto, muito bom das duas equipes. E é isso. Acho que o Flamengo vai melhorar ainda, Eliano. Calma. O Flamengo tem um time muito forte.
Acho que o decorrer do campeonato só é a segunda rodada. Acho que o Flamengo aí, pelo menos o G3 aí, consegue ficar no Campeonato Brasileiro. Heleno, você está muito pessimista assim, para início de Não, temporada. E entra não. aquela questão, Cadu, que eu comentei aqui com o Heleno aqui na segunda-feira. Você falou aí mais ou menos por alto, que é a questão também do condicionamento físico dos jogadores, que provavelmente o Flamengo ainda não está com condicionamento físico para render o que rendeu no ano passado. Eu não sei se você enxerga assim também. Mas o condicionamento físico, Ricardo, é para qualquer equipe. Não, O mas Flamengo, aí depende do estilo o de jogo da Flamengo equipe. acabou em dezembro, 17 de dezembro, foi jogando as finais. Então o Flamengo realmente tem aquela a férias dos jogadores. Mas as equipes grandes também praticamente começou tudo em janeiro para começar a treinar para ter os jogos, que nem Campeonato Brasileiro aí. Mas eu acabei de falar para você, eu acredito que o Flamengo bobear não classifica entre os seis, cara. Muito difícil. Se continuar do jeito que está jogando, o Flamengo deve jogar fora agora. Vai que perca, já vai. Duas derrotas, um empate, é um ponto de 9 pontos. De 9 pontos, você ficar com um ponto. Vai ficar que nem no Campeonato Carioca. Heleno, são 38 rodadas, nós estamos na segunda ainda. Você está sendo muito pessimista. Flamengo vai pegar. O Flamengo pegou São Paulo, pegou o Internacional. Tem grandes jogos ainda a pegar. Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Santos. Então são equipes que estão num outro nível, hein, cara. Então, não sei se o Flamengo consegue entre os seis, não. Se conseguir entre os seis, já tá bom, cara. Eu acho que desse que você citou, só uma certeza perdeu, Eliano. Os outros dá pra ganhar. Eu falei, eu tô calculando, não vou nem ganhar. Tem esses times aí, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Santos. Flamengo é tudo clássico. Eu não tenho ideia de que time é esse que o Cadu tá falando aí, que é certeza que o Flamengo vai perder. Eu não gosto nem de falar, Nem porque desconfio. deve ser o Cruzeiro, ou o próprio Palmeiras, só pode ser, não Deve tem ser, como então. ser um outro. Deve ser, então. Deve ser isso, então. Acho que eu nem preciso falar, até os ouvintes sabem, né? Tá vendo? Aí nós vamos voltar aqui a falar de novo, né? A torcida do Flamengo no intervalo do jogo vaiou muito o time. E o que revela assim um grau de para muitos, né, assim eu acompanho pela internet, alguns dizem que a torcida também tá sendo exigente demais com um time que ganhou quase tudo ano passado. Mas o fato é que a torcida está descontente. E ontem mais uma vez, anteontem mais uma vez, o grande contratado da temporada decepcionou ele. Porque, inclusive, o gol do Inter saiu num erro de saída de bola dele, né? Uma orquestração ali no meio-campo. Ele errou a bola que a gente tem que conversar direto aqui. O Flamengo está errando bolas que os adversários estão surpreendendo o Flamengo usando a mesma arma que o Flamengo usa para fazer o adversário errar e aí fazer um contra-ataque rápido. O que me impressionou no Inter, o que o Inter visivelmente melhorou muito, foi a transição meio-campo-ataque. Porque realmente eles estão com uma transição muito rápida. No clássico contra o Grêmio, eu já tinha notado isso, e contra o Flamengo ficou mais evidente. Então o Inter melhorou o posicionamento defensivo dele. Eu concordo com o Cadu, provavelmente foi o melhor jogo do Inter. Não, no ano é normal, né, que seja, mas nos últimos tempos aí, porque o Inter foi aquele time que no ano passado também empatou com o Flamengo no Maracanã, a gente achou que ele ia brigar com o Flamengo pelo título, e depois foi só ladeira abaixo. Mas o desse ano realmente parece ter esse diferencial, é outro técnico, é outra visão. Então me parece que o Inter hoje é um time mais bem posicionado em campo, e está fazendo essa transição para o ataque de forma muito eficiente, mas ainda tem aquele problema de perder muito gol. Mas eu acho que, se a gente for analisar a quantidade de chances que ele ofereceu para o Flamengo, se não me falha a memória, foram 4, eu acho assim, que o Flamengo finalizou no gol, e o Inter acho que também finalizou 4 no gol. Então eu acho que isso aí demonstra que o Inter evoluiu bastante, né, Cadu e Eliano? Não, Ricardo, que nem você acabou de falar. O próprio erro do time acaba acontecendo, que aconteceu contra o Fluminense, aconteceu contra o São Paulo.
E então você pega os erros do Flamengo, que eles foram de Paquetá entregou o gol, que foi o gol do Internacional. Então são erros que não pode acontecer, mas independente do erro dele, tem a defesa para fazer conseguir a defesa para não haver o gol, né? Mas é que nem você falou, tá havendo muito erro dos jogadores do Flamengo, e isso aí geralmente justa aqui, em gols. E gols, geralmente, o Flamengo, quando o Flamengo sai vencendo, é diferente. Quando ele leva um gol, a intenção dele é partir para cima e fazer o gol do empate. E nesse partir para cima, o que acontece? O time fecha todo atrás e joga no contra-ataque. E no contra-ataque pode sair o gol, mas não aconteceu. Aconteceu um gol do Flamengo, do Arrascaeta, mas é coisa que o Flamengo não pode deixar acontecer, levar um gol e depois correr atrás para empatar até virar o jogo. Mas o Flamengo hoje na situação tá difícil, cara. Para mim, não tem nada contra o Flamengo, nem contra os jogadores. Mas para mim, o Felipe Luiz já tinha que ter saído do Flamengo. Pelo que já está demonstrando, já estava para ir para o Atlético de Madrid. E muitas propostas para ele, acabou ele assinando com o Flamengo de novo. O contrato ele não vai fazer por ano, geralmente ele faz por mais anos, o Felipe Luiz. E agora, se você mandar o cara embora, ele vai receber o valor que ele fez e vai contratar um novo treinador que vai ter que pagar mais um pouco para esse treinador. Então, nessa parte aí, o Flamengo leva um pouco de desvantagem nessa parte de treinador. Mas o Flamengo hoje, para mim, independente que for o Felipe Luiz, porque hoje os jogadores que tem lá, que nem eu vou falar do jogo de ontem, quem fez muita falta foi quem? Foi o Jorginho, que foi expulso contra o São Paulo e não precisava fazer aquilo, foi expulso, acabou não jogando e ficou fora do jogo contra o Internacional. Mas hoje o Jorginho é uma grande peça para o Flamengo ali, que ele arma a jogada toda ali, não só ele como o Rascaeta, e arma o jogo para que o Flamengo possa concluir em gol. Mas o Flamengo ainda está bem abaixo ainda do que pode apresentar, e vamos esperar agora na próxima partida do Flamengo para ver se ele possa vencer, que ele possa sair desse 1 ponto e passar para 4 pontos. Cadu, em cima do que eu falei aí, esse contraveneno aí que os times estão fazendo com o Flamengo, avançando linhas e obrigando o Flamengo a errar e invariavelmente está resultando em gol dos adversários do Flamengo. Eu acho que estou percebendo no futebol brasileiro, as equipes estudam a equipe a temporada inteira, mas não para jogar de igual para igual no mesmo ano. Eles continuam mantendo o futebol que eles vêm fazendo durante o ano. Na temporada seguinte, ele adapta o estilo de jogo da equipe adversária. No caso, o Flamengo dominou tudo, foi o time mais estudado, e foi assim que o Fernando Diniz em 2023 também. 2023 o Fluminense voou, e 2024 os times sabiam como jogar contra o Fluminense. E nesse início de ano aí, pelo menos nessas partidas, os times estão sabendo jogar agora contra o Flamengo. Times que na temporada passada tinham dificuldade. Só que se for parar para pensar, né, eu não vejo assim, nossa, é que a torcida do Flamengo tá acostumada a ganhar, né? Os jogos. Mas assim, se parar pra pensar, pegou o Vasco, foi um clássico e ganhou. Vamos falar que a equipe principal, né? O Sub-20 é outra história. Depois pegou o Fluminense, né? Perdeu, mas é normal, já é uma equipe que já vem batendo de frente. Não é nem pra zoar o Heleno, mas uma equipe que sempre fez frente pro Flamengo. O Fluminense nesses últimos anos aí, o Fluminense é um caso atípico. Criado muito problema pro Flamengo. Ganhou do Flamengo. O São Paulo também sempre faz jogo duro com o Flamengo, então não é surpresa nenhuma. São Paulo, no decorrer do ano, sempre fez jogo duro, inclusive ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. O Flamengo ganha lá, os jogos que o São Paulo joga em casa sempre tem dado dificuldade. O Inter, no próprio ano passado, que foi o ano do Flamengo, também empatou dentro do Maracanã. Então, assim, acho que não é nada. Nossa, tem que se preocupar. Eu acho que não. Acho que é normal pelas equipes. Acho que o Flamengo tem uma sequência aí que, né, não foi nada bom para eles. Pegou equipes assim, que sempre deram trabalho e continua. Não é nada, não é uma surpresa. Em relação ao Paquetá, é um cara que eu acho que o Felipe Luiz está pecando em uma coisa: acelerar muito o processo. O cara chegou em um dia, já foi relacionado para jogar a final no outro. O cara não treinou, então é normal que ele erre. Né? Ele não conhece o time ainda, ele não está adaptado àquele esquema de jogo. É um excelente jogador, mas esse negócio de acelerar o processo, achando o cara é craque, vai jogar, né? Qualquer esquema, é só botar ele joga. Não é assim não. O futebol de hoje é outra intensidade, outro ritmo. Então tem que ser muito bem treinado. O Paquetá praticamente não treinou no Flamengo e tem jogado. Então acontece a chance de errar é muito grande, mesmo sendo um excelente jogador. Aproveitar o gancho que está falando aqui, estou olhando uma notícia aqui. Lucas Paquetá voltou ao Flamengo, cercado de expectativa e fez da torcida.
mas o início não tem sido como ele imaginava. Seus primeiros jogos, após o retorno, o Meia teve atuações discretas e já enfrenta pressão no Maracanã. No empate 1-1 com o Internacional, pelo Brasileirão, o jogador ouviu vaias das arquibancadas e demonstrou frustração nas redes sociais. Paquetá afirmou que está longe de viver o começo que sonhava com a camisa rubro-negra e reforçou o compromisso de trabalhar duro para ajudar o time a voltar a vencer. Dentro de campo, o camisa 8 recebeu o cartão amarelo logo no início da partida, errou no lance do gol adversário e teve dificuldades para se encontrar no jogo. Ele acabou substituído no segundo tempo. Após a partida, o técnico Felipe Luiz pediu paciência e destacou a versatilidade do atleta. Segundo o treinador, Paquetá pode atuar em várias posições, tem chegada na área, boa leitura de jogo e capacidade de decidir, mesmo sem estar na melhor forma física. Com o empate, o Flamengo somou o seu primeiro ponto no campeonato. É mais ou menos por aí, né? E aí você falou, Paquetá é número 8, não, Paquetá acho que é número 20. É número 20. Aqui os caras colocaram errado mesmo. É número 20. Ele está com o número 20, que aliás é o número que eu queria que o Savarino usasse lá no Fluminense. É o número do Vinícius Júnior que ele pegou, né? Hã? Do Vinícius Júnior que ele pegou em homenagem ao Vinícius Júnior, que ele jogava com a camisa 20. Ah, é? É. Eu não sabia, aí ele não. optou pelo número 20. E então, depois que falou número 8, eu falei, mano, o Paquetá é número 20. Eu achei que ele ia repetir a camisa dele que ele jogou no Flamengo. Tanto a 39 como. Antes do Gerson, o 8 era ele, não era? Ele era 11. Depois do Gerson, né? Ele era 11. Eu realmente não lembro. Ele jogou com a 11 no Eu Flamengo. lembro do Gerson com a 8, mas não. É, com a 8. Já jogou. Acho que o Paquetá subiu com a 39, depois foi para 19 e 11. Ah, tá. Ele nunca jogou com a 20. Então, assim, essa expectativa, assim, também eu achei muito exagerado, sabe? A gente falou um pouco aqui, tem um grupo nosso lá que eu estava falando isso também, que às vezes a pessoa até interpreta mal, né, o que a gente fala, mas eu achei que o oba-oba em cima do Paquetá, cara, e por estar sendo puxado pela Globo, tá muito grande, assim, e isso aí às vezes atrapalha, porque se cria uma expectativa em cima do jogador. O Paquetá é um grande jogador, é um jogador muito bom, como a gente é a safra do futebol brasileiro que nós temos aí. Mas não é nada de excepcional para a gente que é um pouco mais exigente com o futebol, em classificar o cara que é craque, né? Hoje em dia, qualquer jogador que tem uma boa fase aí de 6 meses vira craque, né? A pessoa já começa a falar que o cara é craque, parece que ganha comissão do empresário do cara para falar que o cara é craque, e o cara não é craque, na minha concepção, né, é um pouco mais rigoroso para analisar, para definir o cara como craque. Então, assim, o Paquetá, como vários outros jogadores dessa geração, dessa safra do futebol brasileiro, é um grande jogador realmente. Mas ele não eu achei que esse oba-oba que foi feito em cima dele está muito acima do que realmente era para ser. E aí isso possivelmente também acabou atrapalhando o jogador, porque aí criou-se uma expectativa dele estrear já no Flamengo, já fazer gol, desequilibrar, dar lançamento. Que é que o cara fala aqui, né? O cara joga em várias posições. Meu pai falava que o cara que joga em várias posições, na verdade, não joga em nenhuma. Não, tem que jogar pelo menos em duas posições. Mas ele é realmente um jogador versátil. Então, taticamente, um jogador que pode ser muito bem aproveitado. Mas eu acho, o Cadu tocou num ponto aí, realmente. Ele tem que se reacostumar com o time. Eu vi um corintiano tirando sarro, nem sei se não conferi para ver se é verdade, falou que o Paquetá foi embora do Flamengo sendo vice e voltou sendo vice. Deve ser o Mateuzinho. Não, foi torcedor, coisa de torcedor lá. Ah, tá. Eu nem conferi para ver se foi isso mesmo, se quando ele foi embora do Flamengo ele saiu como vice. Mas é a zoação que tá. Por que a zoação tá forte também? Porque essa expectativa criada em torno dele foi muito forte também. Mas pela mídia, pela torcida do Flamengo. Então foi muito exagerado, foi muito acima do tom, né, para um jogador da qualidade dele, que é muito boa, mas também não é, né, assim, também o cara que é o definidor de partidas, de sequência. O Paquetá ele vai decidir um jogo, outro, mas não é aquele cara que decide todo jogo. Não é o Neymar, né? Não é um Neymar, não é falando em Flamengo, um Arrascaeta em boa fase, faz gol em todo jogo, desequilibra, como era o Bruno Henrique quando entrava, como era o Gabigol, né, em 2019. O Paquetá não está nessa prateleira aí, mas ele é um grande jogador, sem dúvida alguma. E eu acho até que, obviamente, ele vai evoluir, vai dar muitas alegrias para a torcida do Flamengo. Agora, esse oba-oba inicial em cima dele aí, que realmente é exagerado demais, e eu acho que atrapalhou
né, o futebol dele e a expectativa exagerada é que está causando esse contraponto aí deles, né? É que nem você falou, cara, que nem o Cadu falou, o Paquetá veio Flamengo, hoje que é o jogador que foi mais bem pago no Brasil hoje é o Paquetá, que antes era o Gerson, o Paquetá veio, um valor absurdo que o Flamengo gastou para ter o Paquetá de volta, que nem ele falou, o Paquetá já ficou no banco de reserva, entrou no segundo tempo e não apresentou aquilo que tem que apresentar. Ontem, que nem você falou, falhou no gol. Então, ele realmente ele tem que ter os treinamentos para ele chegar a um ponto, um patamar melhor, para que ele possa entrar e demonstrar. Não é que ele é um craque, não é nada. Ele é um jogador do Flamengo, só pelos jogadores que tem o elenco do Flamengo, ele tem que crescer. Não tem como chegar lá e ficar do mesmo jeito. Aí você gastou um dinheiro um absurdo no cara e, e acaba quem? Que nem o Cadu falou, o BAP ele quer contratar jogador do jeito que ele quer. Que nem contratou Por nome. esse tal de Emerson Royal. Eu falei, que é isso? Emerson Royal, Samuel Lino. Se Emerson tiver nome, joga lá. O Emerson Royal, pra mim, não. E ganha mais de 1 milhão no Flamengo, o Emerson Royal. Tem muito jogador ganhando, é o que eu estou falando para você, essa expectativa que tem, né, esse uba-uba tudo. O jogador está indo para ganhar demais, porque todo mundo sabe que o Flamengo agora tem muito dinheiro, então todo mundo vai querer ganhar muito dinheiro no Flamengo. Depois para vender que E aí o cara não consegue vender porque o cara não quer sair, porque no Flamengo ele está ganhando uma baba, né? Muito acima do que ele. Mas não são todos, não. deveria. O Flamengo se mandou 9 embora, já mandou embora já do Flamengo, já saíram. O Cebolinha mesmo, no final do ano, já se despede do Flamengo. Não sei qual equipe que ele vai Mas sair do esse eu Flamengo. acho bom. Hã? Esse eu acho um jogador bom. Esse Não, eu acho que tinha que ficar. Eu ficaria. E logo o Bruno Henrique também já está virando fio. O Flamengo vai sentir falta de E o jogador com a Cebolinha, característica dele. pelo que ele mostrou, ele mostra mais do que o Samuel Lino. Ele apresenta mais que o Samuel Lino pro Flamengo. Eu não sei se é porque o Samuel Lino chegou agora também, né? Mas um jogador que o BAP trouxe aí por nome, porque nunca teve grandes números onde jogou. Sempre foi um cara assim, bem versátil, verdade, né? Se dedica muito, mas nunca teve foi esse cara desequilibrante que a torcida do Flamengo botou expectativa nele. Então, assim, eu acho que o Cebolinha já mostrou mais que o Samuel Lino, inclusive. Bom, Os aí jogos que eu vi do Flamengo esse ano, que eu vi do Fla-Flu, ele quase empatou o jogo. Depois que ele entrou, o Flamengo melhorou demais. E teve chance de empatar ainda. E teve chance de ninguém empatar. entende porque ele é titular do Flamengo. Então, eu acho que nesse momento ele deveria estar como titular também. Eu acho que nós três aqui estamos Não fechados nisso aí. Pra Né? mim, ontem ele Só o entrou Felipe jogando. Luiz que não acha. O Cebolinha ontem entrou jogando ontem. E as jogadas que o Flamengo teve foi no lado Ontem dele. ele entrou jogando, né? É verdade. Mas pra mim, eu cantava aqui, o Flamengo Cebolinha tem que estar no time. O Flamengo joga com 10, tira o Emerson Royal fora, que pelo amor de Deus, aquilo lá nem vai lá não joga aquele tal de Emerson Royal, pelo amor, vai pro Fluminense, cara. Pô, mas logo o Fluminense, manda pro outro time aí, pô, mas logo o Fluminense, pô. Ué, o Fluminense tá com problema lá. A gente tá acertando aí os laterais, nossa. Mas então, se o Fluminense tá acertando com ele, vai ser mais fácil ainda, pai. O Emerson Royal. Aí vai desconfigurar tudo. Ele é melhor que o Guga? O Guga de tênis? Ele é melhor que o Guga, Cadu? Jamais. Eu não troco nem a pau. Ó, e Eu Emerson não Royal. reservo o Guga. Ó, o Emerson Royal já tem interesse de fora, o Lino já tem interesse de fora, aquele menino que foi lá pro Bragantino já voltou. Nem foi e já voltou, né? Não tentou nem no ano, já voltou sem ter ido. Já tá lá treinando. Então o Flamengo tem certas coisas que o Flamengo, se tem a opção de vender o jogador, que venda, que nem o Fluminense estava querendo comprar o Hulk, vende o Hulk Fluminense. Aí quando chegar no meio do ano, não vai ganhar nada porque o Hulk é passe livre. Então, o próprio Atlético vai perder com isso, com o Hulk aí, porque vai ser um passe livre. Então, é futebol, que nem o Cebolinha, final do ano já vai sair do Flamengo, já tá certo. O Bá falou que se realmente final do ano vai liberar ele. Mas o Flamengo tem jogadores aí, cara, não é por causa de ser de nome, não, mas eu acho que como ele chegou no Flamengo, uma situação excelente, muito boa, então tem certo tempo que o jogador já tem que desfazendo do jogador, não. Você desfaz dele, pega um novo jogador que trabalha de maneira diferente, mas o Flamengo hoje ainda está segurando esses jogadores que não precisavam. O único problema de segurar, Ricardo, que é, Luciano, é o valor alto. Você paga milhões pro cara, na hora de vender ele, você quer um X e o cara não pode pagar X. Abaixa o valor.
baixa o valor e tenta vender o cara. Foi que nem aconteceu com o Michael com o Santos. Já foi pra lá, já fez gol, o Michael lá fora. Então, o futebol é isso, cara. Às vezes o cara tá muito tempo no banco e não gosta de ficar no banco, justamente por causa disso. Mesmo ganhando bem, que nem você falou, ganha bem, mas tem certos jogadores que não gostam de ficar no banco, mesmo ganhando bem. Muito bem. Outra partida que nós tivemos na quarta noite foi um bom jogo também. Santos 1, São Paulo 1. O São Paulo jogou um primeiro tempo melhor que o Santos, mas foi o Santos que abriu o placar. Para variar, o Brasão, né? Fez 2 defesas lá, milagrosas. E o Santos melhorou no finalzinho do jogo, aí sim começou a dominar o jogo e acabou fazendo um gol lá com Zé o Rafael. Zé Rafael. Depois de um chute, para mim foi falha do goleiro do São Paulo, que esse goleiro do São Paulo tinha que ser do São Paulo, né, que me lembra muito o Valdir Pérez. O Rafael. É o Rafael. Ele faz defesas difíceis e depois, quando a bola é fácil, ele meio se enrola, né? Ele rebateu a bola para a área em vez de rebater para o lado. E aí o Zé Rafael finalizou. O Santos até melhorou no segundo tempo, o gol deu uma certa confiança para o Santos. Mas aí depois das modificações no jogo, o Vojvoda está muito. Você vê que ele está meio desconfortável no time ainda. Ele não encontrou, mas ele encontrou o meio-campo e o ataque do Santos. Mas ele não encontrou a defesa, porque a defesa é muito ruim. A defesa do Santos é horrível. Então isso aí está atrapalhando muito o trabalho dele. E acredito que ele deve ter pedido zagueiros. Os laterais ele vai ter que dar um jeito, porque não são tão ruins assim. Né? O Mike, que foi do Palmeiras, mas ele está, a meu ver, meio ainda fora de forma. Do outro lado lá tem jogador que lá para o gasto e tal, mas assim, no conjunto, o sistema defensivo do Santos é muito ruim. E toma gols assim que é meio que ensaiado, né? O cruzamento que foi feito pelo Lucas Moura lá foi cantado a bola. Ainda tem uma falta de sorte ainda acho que foi o Laser, se me falha a memória, ele tentou tirar a bola, bateu no pé dele, aí que a bola foi certinha pro cruzamento mesmo do Lucas Moura. E aí o cara, para variar, os zagueiros do Santos realmente estão sempre fora do tempo da bola, levados pelo atacante. O Caleri foi lá e empatou o jogo. São Paulo teve chance de virar o jogo, aí ficou alternando ali, né, bons momentos, mas o Neymar estava na arquibancada, né? Já tinha sido dito antes do jogo que ele não iria para o jogo. Ele deve ir para o jogo agora nos 2 jogos finais das rodadas finais do Campeonato Paulista. A prioridade do Santos primeiro é não cair, né? E depois ver se dá para classificar, porque a pontuação está muito está muito junta, né? Na classificação lá. Do quarto para o Santos, que é o antepenúltimo, tem a diferença ali de 3 pontos. O Santos tá mal, sim? O Santos está muito mal. O Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Nossa senhora. Depois que perdeu para o São Paulo, né? Pelo Paulista, né? No final de semana. Mas também pegou só pedreira, né? O Santos só ganhou o primeiro jogo. Depois ele perdeu do Palmeiras, aí empatou para o Corinthians, aí foi uma sequência de empates. Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Mas assim, o campeonato está muito embolado. Muito embolado. Então, assim, então a diferença de 3 pontos, tanto você pode cair, como você pode classificar. É surreal o negócio. E como o Santos tem, teoricamente, 2 jogos fáceis, com o Noroeste e o Velo Clube, que é o último colocado, o Neymar voltando, e se o Santos repetir o futebol que ele está tomando no Campeonato Brasileiro, ele vai ganhar esses 2 jogos. Mas se fizer um jogo que ele está jogando no Campeonato Paulista, porque ele está bem o Santos não está jogando mal no Brasileiro. Até na goleada que sofreu contra a Chapecoense, o Santos não jogou mal. Totalmente reserva, né? E o Santos tomou gols seguidos. Aliás, está acontecendo muito isso no campeonato, né? Daqui a pouco nós vamos falar do jogo do Botafogo. No final de semana nós tivemos times tomando gols seguidos. Agora o Botafogo na quarta-feira, tomando 3 gols em 10 minutos. O Santos, no contra a Chapecoense, foi assim também. Aí aquele placar de 4-2, né, que foi... O Santos chegou a estar na frente no placar. Vitória também no segundo tempo. Então o Santos, assim, ele não tem jogado mal mas o problema é a defesa. O meio campo e o ataque vão bem, mas a defesa tá matando o time.
Então, se o Vojvoda conseguir consolidar isso na equipe, eu acho que dá para o Santos escapar do rebaixamento do Paulista, que eu acho que agora é a prioridade dele, né? É que nem você acabou de falar, o Vojvoda, né? O Vojvoda vem fazendo substituições, que talvez não seja a critério dele. O critério dele é porque ele colocou, né? Mas hoje que está cobrando, você falou na defesa. Então ele tem que mudar os próprios zagueiros ali, colocar um novo zagueiro para ver se melhora a equipe do Santos. E que nem você falou, o meio-campo do Santos e o ataque está bem, então precisa melhorar a defesa. Então arruma-se a defesa, coloca um novo jogador, porque lá o ganho independente se eu ganha 10, o outro ganha 1.000, é a mesma coisa. E ele é um treinador, ele exige, coloca para quem ele quiser para jogar. Foi o que aconteceu contra o São Paulo. O São Paulo, o Santos saiu vencendo com o gol do Zé Rafael. O Zé Rafael foi jogador do Palmeiras também. O Palmeiras liberou ele, foi pro Santos. E depois, um lance boa do Lucas lá, que foi o cruzamento que ele deu, que você falou que estava no Roy Leis aí, que pegou, cruzou e o Caleri fez o gol. Foi um empate de 1-1. É clássico. Só que jogando dentro de casa, o Santos precisava vencer. Porque o Santos perdeu por 4-2, se ele vence, ele estaria com 3 pontos. Como não venceu, sabe que nem o Flamengo, se encontra com 1 ponto, sendo que precisa vencer para sair lá de baixo do Campeonato Brasileiro. E que nem falou, o Campeonato Paulista, não sei se o Santos, nem falou, são 3 pontos de diferença de um para o outro. Só que além do Santos vencer, tem que torcer para os outros de cima não vencer também. Porque se os outros de cima vencer, vai ficar do mesmo tamanho. Mas, futebol é dentro do campo, a gente espera, que nem se falou, vai enfrentar o Noroeste e o Velo Clube, são duas equipes praticamente lá de baixo, o Coisa, se não me engano... Não, o Velo Clube nem está tão mal, não. Aliás, o Noroeste não está tão mal. Mas está no meio da tabela ali, mas com 1 ponto na frente do Santos só, está tudo muito embolado ali. Uhum. E o Noroeste é que está na zona de rebaixamento junto com a Ponte Preta. Talvez se o Santos perder esses 2 jogos, é capaz de não cair, porque a Ponte Preta está super mal e o Velo Clube também. Então, bom, ele não pode perder para o Velo Clube, né? É um time só cai? São 2. No Paulista são 2. Só no Carioca que é 1. E a Ponte Preta não tem um time ruim, né? Eu tava vendo lá, tem um time... Eu não consegui entender por que a Ponte Preta tá tão mal. Porque, né, ela foi bem no Brasileiro, o David Braz tá lá. E, de repente, no Paulista não está emplacando. Talvez a fórmula do campeonato também, né, que às vezes está arriscado você ter um confronto, como foi sorteio, boa parte dos confrontos foram sorteios, então o time que não deu muita sorte acabou pegando times mais difíceis. Talvez tenha sido isso o caso da Ponte Preta, incluindo o próprio Guarani, né, que é rival, tomou o gol no finalzinho lá, jogando no derby lá de Campinas, tomou o gol no último minuto lá, e aí complicou a situação da Ponte Preta realmente. Mas o Santos ele tem chance de jogando, né, do jeito que está jogando. O Neymar, pelo que tudo indica, vai voltar nessas últimas 2 rodadas do Paulistão. E bem, e aí o Santos consegue pelo menos escapar do rebaixamento e quem sabe, né, fazendo 6 pontos aí, ficar entre os 8 lá na zona de classificação. Mas é em cima disso que o Eliano está falando. Em termos de classificação, vai depender dos times que estão acima dele, são vários. Agora, em relação ao rebaixamento, acho que 2 vitórias, principalmente com confronto direto ali com o Velo Clube, deixa o Santos assim, numa situação mais confortável em relação ao rebaixamento. Aí a classificação já são outros 500. É que nem o Cadu acabou de falar, o Neymar volta bem, o Neymar vem de operação. Então ele tem que estar em entendimento, o treinamento dele com o próprio Santos, que ele tem que estar treinando para voltar bem para jogar pelo Santos. É o que nem está acontecendo com o Flamengo. Tem jogadores que não estão naquela situação boa, tá jogando e não está representando aquilo que o Flamengo precisa. Então, o Neymar, como operou, tanto é que ele está lá em cima na arquibancada, mas acho que ele não vem treinando com o pessoal ainda. Não, ele está treinando. Ele tinha condição de jogar ontem. Mas mesmo que venha treinando, Ricardo, o treinamento dele para jogar contra um time ainda é pouco para ele jogar. Por isso que eu falo assim, Paquetá chegou, já foi jogar. Se ele vinha bem de lá de fora, não, ele tá bem, jogou lá fora, tá beleza. Você pega do entrosamento. Você pega o próprio Jorginho, você pega o próprio Arrascaeta, ficou fora do Flamengo. Por quê? Quando voltou, não estava tão bem que era para apresentar. O Jorginho ainda vai contra o São Paulo expulso, perdeu um jogador contra o Internacional. Mas então a gente vê mais esse lado do treinamento do Neymar, porque não adianta ele fazer treinamento e não tá jogando junto com os próprios atletas lá. Ele tá destruindo. O condicionamento do Neymar
segundo o departamento médico do Santos, ele já tem condição de jogo. E ele vem treinando. Ele está treinando com o time. Ele já tem condição de jogo. Ele só não foi para o jogo contra o São Paulo por uma questão de precaução e prioridade para esses jogos do Paulista, porque o Santos pode cair. Precaução por causa da operação que ele fez. A operação não foi nada grave. Ele poderia ter jogado ontem. Ele foi até cogitado que ele ia voltar contra o São Paulo. Mas aí, talvez pela situação do Santos no Paulista, porque, né, seria o pior dos mundos para o Santos ser rebaixado no Campeonato Paulista. Ele quase caiu no Brasileiro e vai ser rebaixado no Paulista. Já está ruim do jeito que está, porque está quase rebaixado. Então, a prioridade agora no Santos, momentaneamente, é evitar o rebaixamento no Paulista. Por isso, o Neymar decidiram colocar o Neymar só nesses jogos aí do Campeonato Paulista. Aproveitar para fazer a provocação que o Cauã fez aqui, o Cadu não estava. Que o Cauã falou assim, não, mas o último jogo do Santos é no Carnaval, e no Carnaval ele não vai jogar. É o Neymar, né? Com certeza. Eu falei, mas se o Cadu tivesse aqui, eu ia ficar bravo com você aí, tá falando do Neymar, hein? Ele gosta do Neymar pra caramba também. Mas aí não tem jeito, o Neymar esse ano vai ficar sem Carnaval, porque não vai ter jeito não. Mas o Neymar pra mim é seleção, não tem jeito. Então, isso que eu ia tocar no assunto, o que vem se falando nos bastidores do Santos, né, até do pai do Neymar, é que o Neymar, assim, não está sendo preparado para jogar agora no Santos. Ou seja, a prioridade dele é a seleção brasileira. Então, ele tá fazendo uma preparação para a Copa do Mundo. Entendeu? Então, tem jogos que a gente vai ver aí no Campeonato Brasileiro que são jogos importantes para o Santos que ele não vai estar. Por carga de minutagem, essas coisas, visando a seleção brasileira. Então é isso que se fala lá, é um dos motivos do Neymar não ter voltado ainda, porque ele teve condições de jogo. Eu até falei num dos primeiros programas nossos que ele ia voltar no início de fevereiro, né? Eu tinha falado lá antes, não, a previsão dele é do início de fevereiro, justamente por isso. Ele já tinha condições de jogo, só que voltou a treinar aos poucos, né? Já ia jogar contra o São Paulo, não vai ser mais, porque justamente isso, a prioridade é a seleção brasileira. E os jogos do Paulista, por mais que sejam importantes, são jogos menos truncados, né, para ele jogar. Então acho que é o certo, é um grande nome. Eu acho que quando ele estiver bem mesmo para jogar uma sequência boa, vai ajudar tanto o Santos quanto a seleção. Acho que essa previsão é boa. A questão política lá no Santos também é muito complicada. Ontem, mesmo com o time ganhando, quando virou o jogo, mesmo o time ganhando, a torcida do Santos levantou faixas lá já contra o atual presidente, que é um cara endeusado lá em Santos, né? Marcelo Teixeira lá em Santos é o cara que é tido como o cara que salvou o Santos de muitas situações e tal. Agora, a situação do time está tão ruim que até ele está com a imagem comprometida perante a torcida. E aí ontem a torcida ergueu vários cartazes, insinuando inclusive esquemas. Mas não é igual Casares, não, né? Não, e não é igual Casares. No caso é o contrário, né? Porque o do Casares tirava o dinheiro do São Paulo. O Marcelo Teixeira põe dinheiro no Santos. Hoje em dia, né, ele e o pai do Neymar, né? Mas assim, aí entra essa questão também do Vojvoda, porque o Vojvoda também quer contar com o Neymar o mais rápido possível. Ele falou isso na coletiva ontem, mas ele está sabendo entender o momento para colocar o Neymar no momento certo, tendo paciência, né? E então, porque o próprio Vojvoda está numa situação delicada lá, porque tem muita gente lá pedindo a cabeça do Vojvoda, que eu acho um absurdo. Porque não é o técnico que é ruim, o time que é ruim, a defesa que é ruim. Mas a torcida cobra o técnico. Tanto que às vezes você viu, quando o Santos toma gol, a câmera vai no Vojvoda, ele fica assim, coçando a cabeça, ele deve estar pensando, o que eu faço com esses zagueiros aí, que o time não tomar gol, mesmo o goleiro fazendo milagre, todo jogo, 2, 3 milagres que o Brasão faz. E então, assim, a situação do Vojvoda também é complicada, né? Ele está arriscado se bobear aí, o Felipe Luiz cair do Flamengo, vai o Vojvoda pro Flamengo. É que nem você acabou de falar, o Cadu acabou de falar aqui. Hoje o Santos está numa situação que correndo o risco de ser rebaixado. Por isso que está falando que ele vai voltar. Aí o Cadu está falando, não, está fazendo treinamento para a seleção brasileira. Só que tem a seleção brasileira, mas tem um clube que ele está, que é o Santos. Então o clube que não quer ser rebaixado, que nem você falou, pega o Santos rebaixado para B, é difícil, cara. Então a torcida também, que nem o próprio Vojvoda, ele quer ver o Neymar voltar. Mas quanto mais o Neymar voltar, para o Santos é bom. O problema, tudo que você falou, é a operação que ele fez. Mas que nem o Cadu, a operação dele está normal, legal, já está treinando. Tudo bem, mas a questão do clube hoje
É Neymar jogar justamente para que possa o Santos melhorar o futebol dele, que ele possa crescer. Que nem você falou, a defesa do Santos não está bem. Eu falei, então o Vojvoda tem que mexer na defesa, porque se não está bem tem que trocar, porque não adianta. Aí já trocou, retrocou, Então, o elenco que na defesa não é bom mesmo. Então aquele negócio que ele falou, então É difícil. compra o jogador para jogar lá. Tem que não, ele tem Entendeu? que Se não comprar jogador que possa jogar lá, não adianta. E que nem você pega o próprio Brasão, já tem um monte de gente interessado nele já, no Brasão. Ah, sim. E equipes lá de fora, né? E são equipes fortes, cara, que estão interessadas no Brasão para que ele possa ir para um outro clube aí. Mas, é que nem fala, o passe dele é do Santos, mas a questão do Santos depende muito do valor também que você vai pagar e tem hora que não consegue segurar, não. Bom, no Brasileirão nós tivemos também na quarta-feira, Remo 2, Mirassol 2. O Mirassol chegou a fazer 2-0, o Remo chegou a fazer 2-0 e o Mirassol foi buscar. Foi frustrante para a torcida lá, porque o Remo reestreou depois de décadas, né, na primeira divisão. E a vitória dele, não tinha uma vitória aí há sei lá quantos anos aí, mais de 10 anos sem vitória, obviamente, né, ficou um tempão fora do Brasileiro. E estava 2-0 e deixou o Mirassol empatar. O Mirassol é aquele time que realmente você não pode facilitar com ele, né? Realmente falou tudo. Eu tava vendo lá 2-0 pro Remo, pô. O gol do João Pedro, outro do Aleph Manga. Aleph Manga jogou no Fluminense? Manga. Não. Jogou num monte de time aí, mas no Fluminense. Ele é de Volta Redonda. Então, mas ele jogou no outro time aí, Curitiba. Curitiba? Que ele saiu do Volta Redonda e foi pro Curitiba. Aí Curitiba tinha um ataque fulminante, né? Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho. Esse ataque deu trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Na hora que tava que esse gol do João Pedro e outro do Aleph Manga, eu falei, dificilmente o Remo vai perder dentro de casa. Na hora que eu fui olhar, 2-2, cara. Aí o Igor Formiga fez um e o outro foi o Natan Fogaça, que empatou pro time do Mirassol. E que nem você falou, pro próprio Remo, se ele vence, era 3 pontos que ele conseguia. Hoje não, ele praticamente está com 1 ponto. De 6, ele está com 1 ponto. Então, para a torcida, isso é frustrante. Você jogando dentro de casa, você tem que fazer resultados. Fora de casa, você consiga até um empate. Mas agora, hoje, o Campeonato Brasileiro, você tem que ser ou ganha ou perde. Porque se você ganha um, você perde um, empata outro, de 6 você ganha 1 ponto. Então, antes você preferia ganhar 3 e perder 3 do que perder praticamente 5 pontos e ganhar 1. Então, os empates aí também afetam a própria equipe para o Campeonato Brasileiro. Time enjoado esse Mirassol ainda, né, Cadu? Time enjoado, mas eu acho que esse ano vai ter uma queda aí. Teve muitas perdas, né? Agora, outro lateral direito indo pro São Paulo. Lucas Ramon. Perdeu a defesa quase inteira, né, gente? Só tá o Reinaldo, só sobrou o Reinaldo e o Walter. Né? O resto. Reinaldo tá machucado, né? Reinaldo tá. Muito jogo ele saiu machucado. Então. É um desafio pro Mirassol manter esse nível, né? Eu acho que o Remo e o Mirassol vão brigar ali ser concorrente direto durante a tabela ali, porque o Remo não tem um time ruim. O Remo tem um treinador que já é bem rodado no futebol, que é o Osório, né? Juan Carlos Osório, treinador de seleção, treinador de São Paulo, já treinou o América do México, foi campeão lá, então é um cara bem entendido ali, rodado no futebol. E o investimento lá tá muito alto, até o o Marcos Braz, que tá por trás lá no Remo, então, assim, tem contratado um excelente diretor, eu sempre gostei do Marcos Braz. O Marcos Braz não saiu de lá, não? Não, ele tá no Remo. Eu tinha ouvido falar que ele tinha saído. Só se foi por agora, porque quem trouxe o Osório, quem trouxe os jogadores todos que estão lá foi o Marcos Braz. Aconteceu alguma coisa lá que ele saiu. Eu depois acabei não confirmando, a gente comentou isso aqui. Então pode ser agora, essa semana, né? E eu realmente não. A gente comenta, às vezes eu esqueço, eu falo durante o programa mas eu tinha visto alguma coisa que ele tinha saído por algum motivo lá. Enfim, quem montou esse time do Remo foi ele, né? Vamos dizer assim. E o time do Remo foi muito bem montado, né? Tem o Osório, trouxe o Osório, a linha de defesa do Remo é uma linha de defesa boa, jogadores bons. Meio de campo tem, inclusive, o que jogou no Corinthians, né? Colombiano lá, esqueci o nome dele, Cantilho. Tem o Aleph Manga, destacou no Coritiba. Então, o Iago Pikachu, né, que estava ali no Fortaleza, inclusive foi reserva ontem, não entendi muito motivo. Então, tem bons jogadores o Remo, assim, a nível de brigar ali por meio de tabela, mais ou menos, assim como o Mirassol eu acredito que brigue também. Só que ontem deu muito mole, né? Um time que jogando em casa, saiu ganhando por 2-0, não pode tomar 2 gols da forma que tomou. Méritos do Mirassol, mas também um pouco de desmérito da equipe do Remo.
Eu acho que durante o tempo aí eles vão se acertando. Eu acho que o Bragantino aí, o Cadu, hoje ele é líder do campeonato, mas ele vai pra frente. A gente já tá até acostumado, né? Eles iniciam muito bem e no retorno dele eles caem de produção. Então acho que vamos ver. Mas o time do Bragantino é um time bom, Leandro. Acho que é um time ali pra brigar entre os 6, 8, pelo menos. Eu já vou falar adiantado com você aqui, o campeão brasileiro. Palmeiras. Escuta o que eu tô te falando. Vamos aproveitar essa deixa sua aí e vamos falar do Palmeiras, que goleou ontem a Só foi de Vitória Palmeiras, você quer que fale por Palmeiras. 5-1. O Palmeiras ontem parece que deslanchou, jogando na Arena Barueri, né? Vamos falar do contrato do Porque Abel depois. vai ter show no Allianz Parque lá. Aliás, meu filho vai no show no final de semana, na sexta-feira. Então o Palmeiras, como está tendo uma sequência de shows lá no Allianz, o Palmeiras está mandando o jogo na Arena Barueri, que é um espetáculo também. É um estádio que poderia estar em qualquer. Eu não sei como é que no Rio, rapaz, nem time grande tem um estádio igual aquele do Grêmio Barueri. O problema é espaço, né? Fora de espaço. É um estádio muito bom também. E o Fluminense foi até campeão brasileiro lá, né? Não foi lá que o Fluminense foi campeão brasileiro? Em cima do Palmeiras mesmo. Acho que não me falha a memória. Guarani. Não, o Guarani foi no Maracanã, no Engenhão. Foi no Engenhão? E foi no 2010? Engenhão. 2012 acho que foi lá. 2012 foi. 2012 acho que foi lá. 2012 foi. 3-2. 3-2. E é um estádio belíssimo, foi de virada. Um estádio belíssimo. E então o Palmeiras alugou, acho que o estádio durante um bom tempo lá. O Palmeiras acho que vai gerir o estádio lá durante algum tempo. E vai poder fazer essa dobradinha aí, né? Allianz e Arena Barueri. Mas o jogo, ontem o Palmeiras parece que entrou com aquela raiva, né, de time que está querendo mostrar que não está morto, não. O Palmeiras, 5-1. Palmeiras jogou muito bem ontem contra o Vitória, né? Olha, que eu vi já estava 2-0, o gol do Danilo, outro gol do Gustavo Gomes, 2 zagueiros praticamente fez gols. Depois o próprio Maurício, que está jogando, para mim o Maurício não era nem titular na equipe do Palmeiras. Fez o terceiro, o Alan fez o quarto e o próprio. O Veiga saiu. E o Sousa. O Veiga não, o Veiga já foi vendido. O Veiga foi para o América do México. Veiga saiu. Não, o Veiga nem jogou. Não, tô falando, saiu. Ele saiu do Palmeiras. Saiu, você que tá saindo do jogo. E o Dudu fez pela equipe do Vitória. O Veiga já tá lá na América do México. América. Um contrato de empréstimo, né? Com opção de compra. E o contrato do Abel ali? O que você achou lá no Palmeiras, lá, quando ele foi despedir lá? Até o Abel chorou lá. Rafael Veiga, né? Ele tá com uma... Como que fala? Esse problema que tem... Até o Yamal tava esse tempo atrás também. Que o passar do tempo vai incomodando, vai parando de jogar. Rafael Veiga? Ele tá com um probleminha que... Não sabia, não. Nossa, agora eu esqueci o nome. Fugiu o nome. Esqueci o nome do Abel? O contrato do Abel no Palmeiras. O que você achou, Leandro? Não, contrato por título, se ganhar 50, 30 milhões. Se montar o time que ele está pedindo. Eu independente que foi, cara, eu não sou a favor. Eu também não. O salário ganha X, o salário dele é aquele. Pra mim tá pouco. Parece que se ele ganhar, ele já tem um salário. Parece que se ele ganhar. Tá que nem o cara do Corinthians. É isso que eu vou falar. Tá louco. Se ele ganhar o brasileiro, acho que é 30 milhões pra ele, né? Mas aí esse contrato é bem redigido. Eu falei isso aqui no lance do Depay. Por quê? O Memphis, né, que não gosta de chamar de Depay. Ele não gosta chefe, agora é chefe. Agora é chefe. O contrato dele estava assim, títulos. Ganhou título, ganhou o Paulista ano passado, já ganhou uma grana preta. E não tem essa distinção de dificuldade do título. E essa Copa Rede é do dinheiro também. A Copa do Brasil foi inusitada porque o Corinthians, se ele tivesse sido vice-campeão, tivesse perdido o Flamengo, o Corinthians ia ganhar mais dinheiro do que sendo campeão. Porque se ele fosse campeão, ele ia dar o dinheiro que ele ia dar para o Memphis. Quem jogou o Brasil não foi o Flamengo, não foi o Vasco. Não, Supercopa. Falou Copa do Brasil. Aí o que acontece? O título da Supercopa, Corinthians conta como título dentro do contrato dele. Aí o Corinthians saiu com menos dinheiro do que se tivesse sido vice-campeão por causa de ser campeão e pagar o Memphis. Entendeu? É surreal a situação. Porque o Corinthians queria desse dinheiro pagar até os problemas lá que ele está enrolado lá também, né?
E deu mais de 30 Mas, milhões para esse Memphis Depay. pois é. Aí o contrato do Abel ainda estipula, né, esse critério. Ganhar o Campeonato Paulista é um valor, ganhar a Libertadores é outro valor, ganhar o Brasileiro é outro valor. Aí tudo bem. E os jogadores? Eu acho, né? E os jogadores? Porque eu acho que o problema do Abel é que ele está incomodado com a repercussão. Ele chegou naquele ponto que dinheiro já não é mais problema para ele. Mercado também não é problema para ele. Então, o que ele está incomodado é em relação a comentários que fazem sobre ele na questão salarial. Porque o Palmeiras ficou 2 anos praticamente sem ganhar título. E com o Timar, o Palmeiras no ano passado investiu 700 milhões de reais. Foi o que mais investiu. E não ganhou nada. Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Flamengo 2 vezes, 2 títulos, tudo que a torcida do Palmeiras não queria, perder para esses 2 times. Uhum. E com um investimento, tudo bem que não pôde usar o Paulinho, né, que foi o jogador marcado e tal. Mas, então ele está incomodado com essa situação, por isso que ele colocou essa cláusula de títulos para não ter falação. Mas colocar esse na cláusula depende muito do presidente também. Não, a Leila vai topar qualquer coisa que ele falar, porque ela não quer que ele saia de jeito nenhum. Não, mas eu acho que ela está certa. Eu, no meu ver, cara, pra mim não tá certo, não. A única coisa que me incomoda... Se ele quer ganhar X no Palmeiras, eu quero ganhar o valor X. É que você falou que tem problema com torcida, que fala sobre o que ele ganha no Palmeiras. Foi independente que ele ganha no Palmeiras. Ele não tá ganhando título, não tá ganhando tudo. Então, agora... Ele vai incentivar mais ele a ganhar, né? Mas então, vai incentivar ele... Não, mas eu acho que o que ele quis dizer para a torcida é que se ele não ganhar título, ele não vai ganhar nada. Ele não vai ganhar uma boa grana. Porque ele ficou incomodado com esses negócios de no ano passado não ter vencido nada, ano retrasado não ter vencido quase nada. O pessoal fala tanto... Ficou incomodado com isso aí. Por isso que colocou essa cláusula. Não foi nem para ele ganhar mais dinheiro, não. Foi para ele dar uma satisfação de que ele só vai ganhar alguma coisa se ele for campeão. Eu acho que... E mostrar que confia no time também, né? Que mas o contrato dele, cara, já deve, o valor já deve ser alto já. Não, o salário é o mais alto, né? Acho que é o mais alto, o treinador mais bem pago. Além do salário dele ser alto, vai ganhar isso por fora ainda. Se ganhar título. Mas aí se ganhar título. Mas aí que eu falo pra você. É aquilo, o Palmeiras fica com título. Não, eu entendo o seu posicionamento, entendi o que você quer dizer, né? Dinheiro. Mas o problema da questão aí, eu acho que tem a ver com o fato do Palmeiras ter gasto a grana que gastou nos times e não ter vencido nada nos últimos 2 anos. E principalmente ano passado, por ter perdido para Corinthians e Flamengo. Então isso aí acho que mexeu um pouco. Eu entendo o seu posicionamento. Eu não discordo, não. Mas eu também não discordo do cara ganhar ali uma... Mas eu acho que ele não vai ganhar o que ele ganhava. É isso que é o ponto que você... eu acho que você não pegou aí. É que ele não vai ganhar o salário que ele ganhava. Ele vai diminuir o salário dele e uma parte só vai ser complementada se ele for campeão. Esse é que é o incômodo dele. Então está dizendo, então, o salário que ele ganhar vai ser menos. Vai reduzir. Vai reduzir. Até onde eu li. Não sei se vai ser isso mesmo, mas até onde eu li, foi isso. E foi isso uma iniciativa dele. Entendeu? Eu gosto muito do Abel. Eu já falei aqui que a única coisa que me incomoda nele é quando ele é visivelmente superado pelo adversário e ele não reconhece. Ele não reconhece, ele põe culpa no juiz, ele põe culpa de não sei o quê. Eu acho que ninguém é perfeito, mas isso aí me incomoda nele, para um cara que tem o grau de ponderação, consciência que ele tem. E ele dá umas desculpas esfarrapadas que não tem nada a ver. Eu acho que isso pega muito mal para ele. Se fosse ele, eu pensava 2 vezes antes dessas declarações infelizes que ele dá, nunca reconhecendo o mérito do treinador adversário e muito menos do adversário. Sempre alguma coisa que fez o Palmeiras perder. Não foi o outro time que jogou melhor, não foi o outro técnico que desempenhou, né, um esquema tático melhor que o dele. Então eu acho que é mais ou menos por aí. E ele, ontem na coletiva, estou até com a notícia aqui, ele fez um pedido para a torcida do Palmeiras, porque como nesse momento de estabilidade o Palmeiras estava, essa goleada obviamente deu uma viradinha de chave. Uhum. Aí ele aproveitou para pedir apoio da torcida do Palmeiras no jogo contra o Corinthians no final de semana. O jogo é lá no campo do Palmeiras ou do Corinthians? O jogo é em Barueri, se não me falha a memória aqui. Ah, tá, lá no Barueri, não é o estádio do... Deixa eu só confirmar aqui que eu estou na dúvida aqui. Mas que nem você está falando do Abel, Ricardo, o Abel é um grande treinador, ele só tem um problema, cara, muita reclamação. O jogo é na Neoquímica, na casa do lá no campo do Corinthians. Lá no campo do Corinthians. O Abel tem um problema, é um grande treinador, ganhou títulos com o Palmeiras aí, que nem o Palmeiras não ganhava os títulos que ele ganhou com o Palmeiras.
Só que ele tem um problema grave fora de campo. Muita reclamação, é cartão amarelo, é cartão vermelho. Isso para ele como um treinador, eu acho que para ele isso não é bom, cara, né? Ele tem que olhar o time dele. Agora você vai reclamar do lance que foi, o juiz não deu, toca o lance, pô, mas a questão dele é a questão dessa. Muito cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão, isso às vezes pega pro próprio Abel, que nem a própria torcida está falando que tá ganhando dinheiro por títulos. Ele não quer, ele vai ganhar, o salário dele vai baixar, ele vai ganhar dinheiro por títulos. Ah, é brasileiro, é não sei o quê, todos os campeonatos. Mas para mim, eu não concordo dele ganhar isso não. Mas, tudo bem, o Palmeiras aceitou que ele vai ganhar isso, mas eu não concordo, que nem o Memphis Depay. O Memphis Depay ganha mais que o Corinthians. Ele ganhou quase 98% no campeonato aí. Isso não existe, o Memphis Depay ganhou, o outro não ganhou nada. Aí você desfaz do próprio jogador que está lá dentro, lutando, jamais fazendo o Memphis Depay. É um grande jogador, mas a questão se desfaz dos próprios jogadores que estão lá, que ganham títulos, e às vezes talvez não seja o correto para esses jogadores que estão fazendo parte. Às vezes correm até mais com o Memphis Depay, mas futebol o futebol, por se diz, é um conjunto. Se o conjunto não estiver legal, é ruim, porque acaba até afetando o próprio jogador do próprio Corinthians lá. Bom, só para complementar aqui, o jogo do Corinthians, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, no domingo às 8h30. Ninguém vai assistir esse jogo, Cadu. Domingo, 8h30, ninguém vai assistir esse jogo. Vai estar todo mundo acompanhando o Fluminense sendo campeão do Taça Guanabara. Quem vai assistir esse jogo? Ninguém vai assistir. Ninguém. Os caras mais. A Federação Paulista precisa. Vai jogar. A Federação Paulista não toma esses cuidados, para marcar um jogo, um clássico, na hora de um jogo do Fluminense, pô, os caras vão perder a audiência, pô. Tá na cara que vai perder. Fluminense, quem? Maricá? Todo mundo vai, ué. Então, quem que vai deixar de assistir Fluminense e Maricá para assistir Corinthians e Palmeiras? Os caras que assistem Fluminense e Maricá de quartinho. Ninguém, não sei. Por aí. Para a gente encerrar o Brasileirão, vamos finalizar aqui com o jogaço que foi Grêmio e Botafogo. Que jogaço, que jogaço. O Botafogo predominou no primeiro tempo, jogou muito bem, o Grêmio jogou bem também, mas o Botafogo jogou melhor. No segundo tempo, inexplicavelmente, o Botafogo teve um apagão de 10 minutos ali que sofreu 3 gols, sem tirar o mérito do Grêmio, obviamente. E depois ela tomou mais um antes de diminuir o placar, Eliana. O que marcou nesse jogo aí entre Grêmio e Botafogo? O Botafogo está vindo uma goleada de 4-0 para cima do Cruzeiro, né? Exatamente, eu até estranhei aquela goleada do Botafogo sobre o Cruzeiro, 4-0, porque é um absurdo, 4-0. E o Botafogo foi jogar fora com a vitória sobre o Cruzeiro. A intenção dele era que nem que fazia, que joga no 4-3-3, mas assim, não partindo para cima da equipe do Grêmio, que venceu o primeiro jogo por 4-2 sobre o Internacional, clássico. E o Carlos Vinícius fez o hat-trick lá, 3 gols dele. O Carlos Vinícius, o TT fez um e o Edilson fez pelo Grêmio, né? E do Botafogo foi o Arthur Cabral e o Danilo fez 2. Esse Danilo que estava sendo pretendido por algumas equipes aí. E acabou com a derrota do Botafogo, foi 5-3. E foi um absurdo essa derrota por 5-3. Apesar de ser muitos gols, são 8 gols. Mas para mim foi um absurdo essa derrota do Botafogo lá. Que poderia até perder, mas não com um placar. Assim, 5-3 é um placar para o Botafogo assim, um pouquinho dilatado com 2 gols. Pelo menos fosse um gol de diferença, a gente até aceitaria. Mas acabou 5-3 para a equipe do Grêmio. E o Grêmio hoje é líder também, junto com o próprio Bragantino, com 6 pontos. Então, o Botafogo não foi bom essa derrota lá no Sul para a equipe do Grêmio, não. Tô vendo aqui as notícias do Arias. Parece que o Wolves recusou 20 milhões de euros no... O Fluminense ofereceu 20 milhões de euros agora no Arias. Ah, é? Segundo o Flu News, o Wolves já recusou. Só que acontece, o Wolves deve o Fluminense, né? Uma parte da venda do André. Deve o André e o próprio Arias. E o Fluminense está alegando isso. Vou dar 20 milhões e já descontando a parte que vocês não devem, né? Daria mais ou menos 25 milhões de euros. Bom, tá na mesa, né? Tá na mesa. Vamos ver o que e o atacante do Fluminense? Então, eu prefiro esse atacante. Esse investimento. Esse já melou também? Não, mas melou se vai melar, vai ser por causa do Arias. O Fluminense não vai contratar os dois. Não tem como. Não tem como.
Aí sai uma coisa, o mesmo dinheiro você repatria o Arias e acredita no John Kennedy como atacante. E com uma outra realidade, com o mesmo dinheiro, é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Dá para comprar o Buanga e eu tendo a aguardar para contratar o Nino ainda, né? Porque o Nino, eu acho que o Nino é um cara de muita palavra. O Fluminense vai conseguir o Nino, não vai ser no dinheiro, não, vai ser na palavra dele. Ao contrário do Arias, né? E o Nino já deu a palavra dele pro Fluminense. Ele deu a palavra que ele voltava para o Fluminense, independentemente de dinheiro. Então, se o Fluminense fizer uma proposta razoável, mesmo que seja um pouco abaixo do que o Palmeiras está oferecendo, eu acho que o Nino volta para o Fluminense. Mas, já viu, né? Futebol, Mas o Nino é um cara de muita palavra. E o Nino é um cara que ele mantém contato com os jogadores do Fluminense direto, inclusive o Fred. Ele falou que o Fred enche ele todo santo dia. Pô, ele vive falando com a Arrascaeta, cara. É. Então ele. Quem vive falando com o Arrascaeta? Só se for para tirar sarro. Agora o Ricardo se ligou aqui. Eu estou olhando aqui para colocar a imagem aqui do Campeonato Carioca lá. Mas ele é amigo do Arrascaeta, qual é o problema? Não, ele pode ser amigo, Não, falar. mas ele ligar para O que eu estou querendo dizer é que ele falar dele com o jogador do Fluminense é sobre a realidade dele em termos de contratação. Então ele fala, inclusive, com o Fred, né? Ele falou que o Fred inferniza a vida dele lá, você não deixa ele para ir lugar nenhum. Se você for pro time tal, aí o Fred fica falando na cabeça dele. Fred é treinador, hein? Fortaleza. E o Felipe Melo a mesma coisa. Então o pessoal faz um lobby lá para ele não ir para outro time de jeito nenhum. Como ele deu a palavra dele, e na palavra do Nino, eu acredito, posso quebrar a cara, né? Posso quebrar a cara, mas no Nino eu acredito. E eu acho que ele volta para o Fluminense no meio do ano. Mas vamos ver, né? A gente sabe que o futebol como é que é. Você não é só o jogador, é empresário, né? Um lobby danado para contratação. Contratação. Então, a gente sabe que não é só o jogador. Às vezes vai um empresário lá, o cara, não, quero que você feche com o time tal. Mas eu acredito muito na palavra do Nino. O Nino é um cara de palavra e eu acho que ele realmente vai pro... Eu acredito no Arias também. O que acontece? O propósito é chegar pro cara mesmo. Sempre chegou, né? Então, assim, não é um Arias que quer ir pro Palmeiras. O time dele tá rebaixado. Ele não vai jogar a segunda divisão, sendo que ele quer jogar a Copa do Mundo. Então ele vai sair, certo? Se o Fluminense não contratar, ele tem que ir para algum lugar, né? E assim, só do fato de ter recusado o Flamengo já... Não, beleza, vou para algum lugar, menos para rival do Fluminense. É isso que ele quis dizer. Ele recusou o Flamengo. Ele recusou o Palmeiras entrou com... Não, o Flamengo ofereceu agora, essa semana, 22 milhões. Antes do Paquetá. 22 milhões de euros nele. Aí o Wolves ia abrir conversa e ele falou, não, para rival do Fluminense eu não vou. Aí recusou essa proposta. É difícil ter. Nós tivemos um exemplo recente com o próprio Fluminense, mas só que de forma desfavorável, com o Everton Ribeiro, né? A gente já comentou isso aqui. O Mário é fãzaço. Aliás, acho que quase todo mundo é fã do Everton Ribeiro, tanto dentro quanto fora de campo. E aí ele falou pro Mário, falou, olha, não jogo em outro time no Rio que não seja o Flamengo, assim como não jogo em outro time em Minas que não seja o Cruzeiro. Então eu não. Então ele tem um princípio muito bonito da parte dele, né? E é da parte dele. É da parte dele. Eu respeito muito isso, porque futebol de hoje, cara, é muito difícil você ver isso. Muito difícil. E eu vou aproveitar a deixa aqui para entrar no Campeonato Carioca. A gente ainda tem que falar de Carioca e de Paulistão ainda. Porque nós teremos uma rodada decisiva no Carioca. Você não vai falar da rodada de hoje? Não, deixa quieto. A gente vai repercutir os jogos de quinta-feira no Brasileiro. Eu dizer aqui para os nossos espectadores que nós estamos gravando esse programa na quinta-feira de manhã, devido a alguns compromissos que eu tenho na sexta-feira. E a gente está gravando, então nós não sabemos o resultado dos jogos da quinta-feira. E aí na segunda-feira a gente engloba tudo aí para falar sobre isso. Então a gente vai falar agora dos campeonatos estaduais antes de fechar o nosso programa que está sendo gravado, repito.
né? A gente tem que abrir, jogar sempre aberto aqui para os nossos ouvintes e respeito a todos eles, né? E, então, Eliano, vamos falar do Carioca? Meus jogos vai ser tudo 9 horas. Tudo 9 horas. Só vamos ter 2 jogos no domingo. Vou colocar na tela aqui. Olha, nós vamos ter no sábado, né? Às 9 horas da noite, 4 jogos. Portuguesa e Nova Iguaçu, Volta Redonda e Madureira, Bangu e Boa Vista, e Flamengo e Sampaio Corrêa. Todos esses jogos às 9 horas. O jogo do Voltaço ia ser domingo, foi antecipado para o sábado, exatamente por causa, né, da classificação em jogo, que no domingo ficou só o clássico às 18 horas, Vasco e Botafogo, e às 20h30, que todo mundo vai estar ligado, ninguém vai assistir Corinthians e Palmeiras, em que o Fluminense pode ser campeão da Taça Guanabara se vencer o Maricá, independentemente dos outros jogos. Então, Eliano, nós vamos ter aí no sábado a definição do Flamengo, que eu acho que o Flamengo classifica entre os 4 primeiros do grupo B. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Você já falou aí algumas vezes, mas a situação do Flamengo mudou. Nós tivemos uma coisa inusitada. Por que o Flamengo chega nessa última rodada ainda com chance de classificação? Porque depois que o Flamengo perdeu do Fla-Flu, nenhum time da chave dele venceu. Ninguém do grupo B venceu depois do Fla-Flu. Então isso aí botou o Flamengo de novo no campeonato. Daquilo que eu falei para você aquele dia. Nós tivemos o Flamengo podendo ser eliminado na segunda-feira, não foi. Tivemos o Flamengo podendo ser eliminado na sexta-feira, não foi. E aí ficou todo mundo com 5 jogos. Ninguém venceu no grupo, a maioria até perdeu. E então ficou tudo igual lá no grupo B, como estava na rodada que o Flamengo parou. E então o Flamengo voltou para o páreo de novo. Mas você continua pessimista, Leandro? Vamos lá, Ricardo. O Madureira enfrenta o Bangu. O Madureira enfrenta o Volta Redonda aqui em Volta Redonda. O Madureira tem chance de classificar, desde que não leve gols. O Madureira hoje tem 7 pontos, igual a equipe do Flamengo. Só que o Flamengo tem 3 gols negativos e o Madureira, se não me engano, tá zerado, né? Eu vou colocar na tela aqui a classificação, o pessoal ir acompanhando aí a sua linha de raciocínio. Eu coloquei os jogos, agora eu vou colocar aqui a classificação, que é para o pessoal poder embasar direitinho aí, né? Entender como está essa Taça Guanabara, né? Que é essa primeira fase do Campeonato Carioca. Vai falando aí, Eliane, enquanto eu arrumo a tela aqui. Então, para mim, o Madureira está tipo zerado e o Flamengo tem 3 gols negativos. O Madureira pega o Volta Redonda aqui em Volta Redonda. O Volta Redonda tem chance de vencer e o Fluminense joga no domingo contra o Maricá. Mas, independente disso, o Volta Redonda joga em casa, ele precisa vencer. Só que ele não vai vencer por um placar dilatado a equipe do Madureira. Sendo que o Madureira empatou com o Vasco, foi 0-0, o Vasco perdeu um pênalti ainda, foi 0-0. E eu acho muito difícil o Madureira levar muitos gols do Volta Redonda. O que vai acontecer com o Flamengo que pega o Sampaio? O Flamengo tem que golear o Sampaio, independente do resultado do Volta Redonda contra o Madureira. E se houver uma derrota do Madureira com o Volta Redonda com um placar um pouquinho dilatado, porque eu acho muito difícil, e o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa, que acho que ainda tem chance no grupo Fluminense. O outro jogo, o Bangu joga em casa. Bangu e quem, Ricardo? O grupo do Fluminense, todo mundo tem chance de classificar. Só para entender o Madureira e o Flamengo, qual que é a diferença de saldo que o Flamengo precisa tirar? Acho que é 3 gols. 3 gols? Eu acho que é 3, tá vendo lá. Eu acho que o Madureira tá zerado. Eu coloquei na tela agora aqui, deixa eu ver. O Flamengo, o Madureira tem gols contra, gols marcados, 4. Agora já mudou, porque teve uma rodada. O Madureira tem 4, tem menos 1. O Madureira tem menos 1 ainda? Tem menos 1. Agora ficou com menos 1. O Flamengo tem menos 4. Então é diferença de 3 gols. 3 gols. Então, por isso que eu falo para você, o Madureira jogando contra o Volta Redonda aqui em Volta Redonda, é muito difícil tirar esses gols do próprio Madureira, mas o Flamengo tem 4 pontos, ele precisa vencer para ir a 7. Ele tem que vencer. Não, mas a gente está falando do segundo melhor time da chave. Tem o Nova Iguaçu que está com 5 pontos. Não, eu já vou chegar lá. Nova Iguaçu pega quem?
Portuguesa. Pega a Portuguesa, que é a última colocada. Dificilmente a Portuguesa vai aguentar o Nova Iguaçu. Que o Nova Iguaçu perdeu foi do Bangu por 2-1. Acho que vencia por 1-0, depois virou para 2-1. Acho que com 2 gols do cara lá que entrou para Vai rolar mala branca pra Portuguesa aí. que jogar, pode rolar. Então, o que aconteceu? Dificilmente a Portuguesa vai perder para o Nova Iguaçu. Então, o resultado hoje para a gente, Cadu, tá entre Madureira e Volta Redonda e Flamengo e Sampaio Correia. Porque Eu não sei não, a olha. Portuguesa não perde do Nova. Porque o Nova Iguaçu só tem uma vitória no Carioca. Foi na primeira rodada contra o Sampaio Correia. Depois teve um empate com o Vasco, né? Que foi o resultado até surpresa. E a Portuguesa Perdeu qual pro a situação Fluminense. na Portuguesa hoje? Não, a Portuguesa é a última. Então, aí que nem se falou, vai ter a mala branca. Bangu. Então, a mala branca pra Não, a Portuguesa. Portuguesa é o único Tá vendo? time. Mas se a mala branca for a Portuguesa para ele perder, Não, pra ganhar. O do Flamengo pra Portuguesa tirar ponto do Nova mas o Iguaçu. outro não pode dar mala para A ele. Portuguesa é o único vai enfrentar, dos 12 times. A Portuguesa é o único que vai para essa rodada já eliminado. Certo. Isso. E, pelo que eu entendi falar aqui, vai mala para a Portuguesa vencer o Nova Iguaçu. E o Maricá É, ou também, né? empatar, né? Não, o Maricá não. O Maricá pode entrar ainda. O Maricá pode entrar ainda. Maricá pode entrar. Aqui o Maricá pode entrar. O Maricá. É porque o Nova Iguaçu tem sim. por causa dessa situação inusitada. Porque no grupo do Flamengo está muito, muito mal pontuado. Os times do grupo do Flamengo pontuaram muito mal. Então, nivelou o negócio ali de uma tal maneira que o Maricá ele pode alcançar a quarta colocação se o Nova Iguaçu perder, se o Flamengo perder, ele vai para quarto, porque ele pode chegar a 6 pontos. Aí vai ficar o Nova Iguaçu, se perder, vai ficar com 5. O Flamengo, se perder, vai ficar com 4. Empatar, o Flamengo pode empatar. O Flamengo empatar Eu vou dar um exemplo, que o Maricá vai jogar com quem? com o Fluminense. Ah, então tá bom, beleza. Não, mas é domingo o jogo, tá? Vai tocar o assunto. É aí que eu falo que é a questão de... Se o Fluminense ganhar o jogo, quem pode ser o campeão? O Fluminense pode ser campeão da Taça Guanabara sem jogar no sábado. É. É que tem o Botafogo no domingo, mas o Fluminense já vai entrar sabendo o resultado do Botafogo. Mas aí o Botafogo tem que ter uma performance também lá. O maior risco do Fluminense é o Volta Redonda. Então, se o Volta Redonda não Tem vencer, saldo de gols. saldo de gols, o Fluminense está com... Rapaz, a tela aqui para mim está... Não, ele tá com o maior saldo de gol que o Volta Redonda. O Volta Redonda. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Fluminense está com... Ele tem uns 4 gols na frente. O Fluminense tá com 3. Está com 3 e o Volta Redonda está com 4. O saldo do Volta Redonda está melhor. Não. O saldo do Volta Redonda? O Volta Redonda, os dois fizeram 8 gols. O Fluminense tomou 5 e o Volta Redonda tomou 4. Então, o saldo de gols, o Volta Redonda está melhor. Ah, tá. Então o Volta Redonda vencer e o Fluminense vencer, Não, o Fluminense, ao empate o Fluminense já dá. Não, o Fluminense precisa vencer. Se o Fluminense empatar e o Volta Redonda vencer, o Volta Redonda é campeão. Aí os dois vão ficar com 13 pontos, aí o Volta Redonda vai do saldo. Ah, tá. Pra mim é o contrário. O Fluminense tinha saldo maior e jogaria... O adversário do Fluminense nessa parada aí de Taça Guanabara é o Volta Redonda. Agora eu pergunto para você, Cadu, se na conjuntura o Fluminense tiver a oportunidade de abrir mão do título da Taça Guanabara, mas classificar o Maricá, o que você acha que tem que fazer? Eu acho que, inclusive, o jogo do Flamengo é sábado, né? O jogo do Flamengo é sábado. Então o Fluminense vai saber do resultado do Flamengo. O Fluminense vai saber todos os resultados que ele precisa. Mas o que acontece? Se o Flamengo vencer, acho que o Fluminense vence, né? Porque o Flamengo vai a 7, nem o Maricá pega. Agora, se o Flamengo empatar o jogo, o Flamengo ir pra 5... aí o Flamengo tá fora. Já tá rebaixado. Não, porque o Nova Iguaçu também tá rebaixado. Não é rebaixado, você pega o Nova Iguaçu. Rebaixado não, ele tá desclassificado. Vai jogar entre os 4 lá. Então, não é rebaixado, ele vai disputar o rebaixamento. Rebaixado eu falei errado, mas já tá entre os 4 lá. O empate veio no sério. Ele tem que ganhar. O Flamengo tem um problema lá No caso do Fluminense, então, não depende do Maricá, o Flamengo. Dependente. Porque se o Flamengo empatar, já vai estar. Não, o Fluminense pode ter o Flamengo na mão dele, só tem se uma classificação. Porque se o Flamengo não ganhar, se o Flamengo ganhar, não vai fazer diferença. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte: se o Flamengo empatar, perder, eu acho que o Flamengo não vai perder. Também acho que. Não, mas se o Flamengo empatar, também tá fora. Mas aí, como é. Não passa o Nova Iguaçu no saldo. Não passa? Não, tá com -4 em relação ao Nova Iguaçu.
Não, o Iguaçu tá zerado, o Flamengo tá com menos 4 de saldo. Ah, é verdade. Então, Se pega a Portuguesa. não, pode até perder, porque O Flamengo então não pode empatar, senão é é eliminado, só ganhar. independentemente do Maricá. Mas eu tenho certeza para quem vocês estão torcendo, não tem dúvida. Não, eu não vou nem torcer, né? Porque eu tenho certeza, Não, mas tenho certeza que o Flamengo vai ganhar. você não precisa mas eu torcer, torço pro cara. Flamengo. Aqui no coração já está de sempre que vocês vão. Já sei que vocês vão torcer. Não, mas eu tô falando sério, Porque torcida. nem você falou, se não é vou o Flamengo jogando contra o Maricá, Eu não vou torcer porque eu sei que não adianta. se o Fluminense jogar, você torceria para quem? Se o Flamengo ganhar, ele é o campeão. Se o Maricá ganhar, o Fluminense. Não, tô Então- torcendo. Eu ia falar isso, Fluminense, tô torcendo pra ganhar, pro Flamengo classificar. Eu tô fazendo essas coisas pro Flamengo classificar. Por quê? E eu vou falar outra coisa. Eu pra você. prefiro enfrentar o Flamengo que o Volta Redonda. Se o Flamengo Tô acostumado a ganhar do classificar, Flamengo. eu vou falar uma coisa pra você. É campeão da Taça Guanabara. Não, Taça Guanabara não dá mais. Campeão carioca. Carioca. Campeão carioca. Mas eu tô falando, eu prefiro o Flamengo que o Volta Redonda. Hoje o Volta Redonda dá mais trabalho pra gente. Sei não. Se a gente tiver Pegar os últimos jogos, um Fla-Flu, Botafogo. vai ser o quê? Você pega a Volta Vai Redonda ser- aí, fala um time, cara. Ele falou Volta Redonda aqui. O Flamengo com Volta Redonda, time da Da base. Da base. Sub-20. Então, não é que você pegar o time profissional do Flamengo, foi tudo sub-20. Não, Não fala, quer desfazer dos caras do sub-20, não. Jogou porque o Flamengo precisava jogar e jogou esse sub-20. Aí aconteceu esse Não, negócio. isso aí com não, eu certeza. falo Fluminense e Volta Redonda. Foi um erro de Volta cálculo. Redonda tem dificuldade na vida do Fluminense Carioca, rapaz. Eu Teve só uma goleada que foi Mas fora o do Volta normal. Redonda não tá jogando sub-20, o Volta Redonda tá jogando dele. Ele não tá jogando sub-20. Sub-20 tá jogando Flamengo. O erro do Alguns eu também acho times que jogando é isso que eu falo para você. A Botafogo situação do jogou. Flamengo era muito complicada, porque os jogadores estavam de férias. Férias, não tinha muito o que fazer. Agora, a grande questão é que os meninos realmente decepcionaram, né? E os times que jogaram. É o que a gente está vendo, o grupo do Fluminense é muito mais forte. O grupo do Fluminense é muito mais forte que o Não grupo tem que. dúvida. Não, o Flamengo não perde esse jogo. Flamengo. Não, o Flamengo vai ganhar. O Flamengo perdeu o jogo não é o problema, cara. O Cadu. O problema é o jogo do. O Nova Iguaçu ganha do Português, pra mim. É opinião minha. E o Boa Vista? Boa Vista no bolo. Boa Vista e Bangu. Bangu pedindo de casa, tá maluco? O Bangu tá lá em cima. O Bangu ganhou do Nova Friburgo. O Bangu está com 9 pontos. Então, tá lá em cima, cara. Ele vai querer O classificar. Bangu é o terceiro. Mas acontece, Helena, que o Bangu já não. O Bangu pode perder se o Sampaio Corrêa ganhar do Flamengo. Ele pode ser eliminado. Então, mas dificilmente o Bangu vai querer perder. Eu acho que esse jogo aí vai dar empate. Queria não, né, mas é difícil. Difícil, pai. Eu acho que esse jogo Você dá Bangu não empate. perde jogo. Não perde dentro de casa. O problema do Flamengo é isso aí, ó. Mas o Redonda, Bangu- Madureira, Flamengo e Sampaio Correia. É ali que tá o problema. A classificação, no número de pontos, que o Ricardo falou que o Flamengo tá na diferença de 3 gols, que eu acho que o Flamengo não consegue O classificar. Bangu perdeu pro Madureira dentro de casa. É jogo difícil. Né? Mas Essa rodada. Acho que esse formato deixou o campeonato mais equilibrado com os pequenos, né? O time grande, porque então, tá você tudo tá chamando o embolado. Flamengo de pequeno, então. Não, Ué. não, tô falando Não do é, time cara? pequeno. Mas o Flamengo tá lá embaixo, pô. Não, mas você que tá falando. Não, você O Flamengo eu tô falando uma coisa que você falou, dos pequenos. Não. Tá lá embaixo, grande pequeno. Falei, o time pequeno tô conseguindo igualar o nível dos grandes com esse formato. Não Então, falei, mas- você que tá falando Flamengo. Não, então, você assim, ó. falou os pequenos. O Flamengo tem entre os 4 de baixo. Não, falei isso não. O Helena está falando que o Flamengo vai ser eliminado faz 2 semanas. Vai Ele ser sabe que não vai ser. Aí ele vai falar assim, Eu posso até chegar tem aqui que na classificar. segunda. Aí ele vai falar o que ele falou aqui. Aí eu vou chegar aqui na Flamengo vai ser campeão do segunda-feira, eu Brasileiro. vou pedir 1001 desculpa vocês. O Flamengo se classificou. Pra mim, tinha que ser entrar entre os 4, pra nem classificar, nem disputar Taça Rio, ficar de fora. Vai aprender a jogar para jogar. Não podia o Flamengo ter jogado com a equipe que jogou, Ricardo. O principal, tudo bem, mas tem jogadores do banco de reserva ali que podia jogar pela equipe do Flamengo. O cara tá no banco de reserva, o cara pode fazer parte do time, pô, o cara não jogou. Aí não, Cara, colocou tudo a molecada não aguentou isso aí. O Flamengo podia tirar, assim, acho que algum moleque ali, né? Poderia ser aproveitado melhor. Claro. Mas não assim da forma que foi, o time todo, tudo mais. O Iago, por exemplo, eu não entendo, né? Porque o Felipe Luiz não aproveita o menino. Não, já Inclusive- foi vendido já, né? Ainda não. Já foi vendido. O Ainda. Iago já foi vendido já. Eu acho que, assim, a torcida vai sentir muita falta do Iago ali, né? Acho
a torcida vai sentir muita falta. É que E você outra coisa, falou, o Flamengo hoje tem ali o próprio Léo Pereira, o Léo Ortiz, tem o Danilo e o Vitão, que antes não era o Vitão, mas o Vitão entrou entre os pra quatro. mim o Iago é melhor que o Vitão. Entendeu? Mas ei, o Vitão tá na crescente, não tem que comprar o Vitão, porque, ó, enrolou pra comprar o Vitão. Depois conseguiu liberar ele, o quê? É dinheiro que entrou, dinheiro. O Iago que faz o gol do empate contra a Portuguesa. Se o Iago não faz aquele gol, o Flamengo estaria pior ainda, né? No último minuto lá, o menino teve personalidade, foi pra área e fez o gol de cabeça. Então, cara. Mas é que eu falo pra você, Cadu, o Iago fez o gol, mas antes do Iago fazer esse gol no final do jogo, o Flamengo teve chance de sair vencendo a Portuguesa. Sim, E não venceu, tomou o gol, depois no final o Iago fez o gol do empate do Flamengo, que ajudou ele, porque senão ele tinha 0 pontos. É. Tinha 3, né, que ganhou do Vasco. Mas Não, mas quando conta com a Portuguesa, não. Sim. Ele estaria com 0 pontos. Incrível, cara. Mas assim, eu acho que o Flamengo deu muito mole. Pra nossa alegria, né? Os rivais, assim, deu muito mole com essa questão do Iago aí. Do Ricardo também, ficou louco. E o quê? Nada, não, falando com o Cadu. Eu tô aqui arrumando a tela aqui, não tô nem ouvindo. Filho. Mas você ouviu falar aqui, Eu nem sei se o Ricardo que você falou é só tu. o Flamengo classifica e tá olhando. Eu acho que o Flamengo não classifica. Classifica. Não classifica e vai. Não classifica. Dá a possibilidade de pegar O Flamengo não classificando, segunda-feira nem vem aqui. Nossa senhora, é mesmo? Como é que é radical? Folga. Tá louco. Pô. Eu vou vir com a camisa do. Ai, já vem, então um vem na do Corinthians. Do Voltaço. Do Voltaço? Eu vou. Nossa, o Flamengo de Voltaço eu dei pro Pezão. Aí, Não posso tá pegar vendo? com ele. A camisa é lá do profissional mesmo. Isso não. Dei pro Pezão, toma, Pezão, pronto, leva. Beleza, acabou. Ó, nós temos que entrar no Campeonato Paulista, porque a gente está com o tempo aqui cronometrado aqui, Uhum. e nós temos mais 6 minutos de programa. Tá. Então, vamos entrar aqui no Paulistão para falar sobre uma rodada que vai ser decisiva para muitas equipes, algumas já definindo classificação e outras, né, que estão brigando aí para não cair. Tem alguns que estão definidos já, né? Tá tudo meio embolado, né, Leandro? Mas assim, lá de cima lá. já estão mais, vamos dizer assim, que estão mais tranquilos, né? Uhum. Porque realmente a situação, eu acho que vai definir essa rodada de final de semana, vai definir muita classificação aqui, com certeza. Eu vou colocar na tela aqui para o pessoal acompanhar o Paulistão. Nós vamos ter no dia 7, sábado, Portuguesa e Ponte Preta. A Ponte Preta brigando para não cair. A Portuguesa tentando melhorar na tabela e garantir a classificação. Portuguesa O Guarani, a Portuguesa tá. O Guarani vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto em Campinas. O Novo Horizontino joga em casa contra o São Bernardo. E o São Paulo pega o Primavera no Morumbis. No domingo, nós vamos ter Noroeste Santos, que é o jogo aí que eu acho que é o jogo decisivo para o Santos, que é o último, acredito eu, que ele vai ganhar com certa facilidade do Velo Clube. É um jogo que pode jogar o Santos lá entre os 8 classificados, como pode colocar o Santos na zona de rebaixamento. Depois teremos isso às 4 horas da tarde. Às 18h30 do domingo, o Capivariano vai jogar contra o Mirassol. Às 6h30 da tarde também o Velo Clube pega o Bragantino, um jogo que interessa ao Santos. E finalizando às 8h30 da noite do domingo, fechando, né, o rodado do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. O que a gente tem que destacar aqui dessa rodada aqui? Os 2 times de Campinas, um para garantir classificação para o Guarani e a Ponte Preta brigando para não cair. No Horizontino também estão surpreendendo. Oi? Ponte Preta pega quem? É o Velo Clube? Ponte Preta pega a Portuguesa. Portuguesa. Lá no campo da Portuguesa? Lá no campo da Portuguesa, lá no Canindé. E a Portuguesa tem chance de classificar? É complicado para a Ponte, né? Complicadíssimo, cara. Nossa Senhora, e a Portuguesa com chance de classificar? Dificilmente a Portuguesa vai perder esse jogo lá dentro de casa. Lá. E que nem o Cadu falou, a Ponte Preta tá com um time bom, cara. Tá com um time bom. E só que não tá conseguindo fazer os resultados que tem que ser feito. Você vê, pegou o Guarani com um jogador a menos, levou um gol, acabou 1-0 com o Guarani.
E lá é a rixa entre tanto da Macaca, Rival, né? o rival deles lá. Então, eu acho que é porque dificilmente perde esse jogo aí pra Ponte Preta, jogando lá no campo da Portuguesa. Bom, o outro jogo aqui, deixa eu jogar de novo que eu alterei aqui o que a gente tem que destacar aqui é Guarani, Novo Horizontino e São Bernardo, que são equipes que estão ali, né, na fase de classificação, mas o São Paulo tentando. O São Paulo também estava com risco de rebaixamento até vencer o Santos, agora está tentando se consolidar para a classificação contra o Primavera, Leandro. O jogo em casa. Dificilmente São Paulo perde o Primavera no Morumbis. Eu acho que São Paulo vence o Primavera lá no Morumbis. Cadu, é tranquilo para São Paulo, né? Em termos, né? Em tese. São Paulo ganha. Quanto mais precisa agora, né? Acho que São Paulo vence. Fez 2 bons jogos contra o Santos. Foi superior na maior parte dos 2 jogos. No primeiro jogo ele foi absoluto. No segundo jogo, na maior parte do jogo, ele foi melhor que o Santos. Acho que dá São Paulo. E se ele jogar o que ele jogou contra o Santos, tomando por base só isso, além de ter ido bem no Brasileiro, a vitória realmente é mais provável. Jogou bem contra o Flamengo também. Acho que São Paulo ganha. Bom, e no domingo, esse jogo chave para o Santos aí, Heleno e Cadu, contra o Noroeste, lá em Bauru. Com o Neymar? Provavelmente com o Neymar. Ganha. Sem Neymar já acho que ganharia. Com o Neymar é certeza. Eu acho que Noroeste e Santos vai empatar. Opinião minha. Eu acho que o Noroeste empata lá. O Noroeste tem que classificar ainda? O Noroeste também não está muito bem, não. Está ali, é um ponto na frente. Posições ele está acima do Santos. Eu vou ler a classificação daqui a pouco. Mas só que a diferença é de um ponto. Então ele pode trocar de lugar com o Santos. Entendeu? Ele ir lá para ser o primeiro fora da zona de rebaixamento e o Santos ir lá para o meio da tabela. E o mando é do Santos? Não, é lá em Bauru. O jogo é lá. Bauru, normalmente, cara, é casa do Santos. Desde a época do Pelé saiu de Bauru, né? Pelé é de Três Corações, em Minas, mas o pai dele foi morar em Bauru, foi lá em Bauru que o Pelé foi descoberto, né, e levado para Santos. E Bauru, assim, é meio que casa do Santos lá. Eu acho que o pai de Pelé foi jogador também. Ele jogou no BAC, mas de criança, né? Que é o famoso Bangu, Bauru Atlético. Era um bom jogador. Quem era o pai de Pelé? O Dondinho. O Dondinho, um jogador. E nós vamos ter aí Capivariano e Mirassol, 2 times estão bem na tabela. Velo Clube brigando para não cair contra o Bragantino, o Velo Clube jogando em casa. O Velo Clube ganha. Esse jogo interessa para o Santos, porque se o Velo Clube perder, a Ponte perder, o Santos já fica mais tranquilo também. Aí vai ter esse confronto direto depois com o Velo Clube na última rodada. O Velo Clube já rebaixado. Provavelmente pode ser. Não, eu acho que não, porque está tudo embolado. Só a Ponte Preta que está muito atrás mesmo. Eu acho que o Velo Clube está atrás do Velo Clube? A Ponte estava com